Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Station e estamos na aula 022 de Matemática para o concurso da Transpetro 2023. Nós vamos ver nesta aula a geometria espacial métrica, ou seja, nós vamos trabalhar com cálculos envolvendo volume do cilindro. Se você quer entrar na Petrobras ou na Transpetro, você tem que saber calcular volume de cilindro. Então, vamos lá? Este é um cilindro e ele é calculado, o volume, da seguinte maneira, através do seu raio e da sua altura. O volume do cilindro é dado por essa expressão, πr² vezes h. Como tanto a tampa quanto a base são círculos, nós temos que o círculo tem área πr². Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Neste exercício, nós vamos calcular o volume de uma pedra que foi colocada dentro de um cilindro com água. O cilindro não está totalmente cheio, está parcialmente cheio. Mas a partir disso, nós podemos calcular o volume de um corpo irregular. Eu já fiz isso no meu serviço, no meu trabalho de laboratório da perícia. Vem uma peça, a gente faz isso às vezes com Becker graduado. Mas tudo bem, aqui nós vamos calcular na mão, certo? Através da expressão πr² vezes h. Então, nós sabemos que esse problema sugere, como você tem água mais pedra, se eu tirar a água, eu tenho a pedra. Então, é assim que a gente vai trabalhar. O volume do cilindro, nós sabemos a fórmula, a expressão dele é πr² vezes h. É a área da base, que é πr², vezes a altura. Como no caso nós temos uma altura aí de 20 centímetros de água, nós vamos calcular inicialmente o volume de água inicial. Neste caso, nós temos que a água sobe até uma altura de 20 centímetros. Então, é a área da base vezes a altura. O volume desse cilindrinho azul aí de água. Tá? Não o volume do cilindro inteiro, mas o volume que contém a água. Só o volume de água que eu estou calculando. Como ele está dentro de um cilindro, fica fácil. Então, é πr² vezes h. E ele dá o raio do cilindro. É 8 centímetros. E dá também a altura com que subiu. Subiu quanto? 20 centímetros. Então, eu vou chamar de h esses 20 centímetros. E a centímetros vezes centímetros está tudo bem. Não preciso mexer conversão de unidades. Vai dar centímetros cúbicos. Eu coloco no lugar de R o 8 que ele deu. E coloco no lugar de h, 20. Fazendo esta continha, você chega em 1280 vezes π. Muito bem, este é o volume de água inicial. Aí eu venho, coloco uma pedra lá dentro do recipiente. E o volume, na verdade, vai subir a sua altura. O raio continua o mesmo. Então, porque ele está dentro do cilindro, aumenta a altura ali da água. Então, a medição que a gente está fazendo tem 23,5, um novo valor de H, que eu chamo de H maiúsculo, um H maior. Eu podia chamar de H' ou H estrela, enfim. H maiúsculo, eu chamei essa nova altura com que sobe a água agora com a pedra dentro. Mas o raio continua o mesmo, não é isso, pessoal? Então, o raio continua 8. Então, água mais pedra, eu estou calculando agora o volume de água mais pedra. O volume de água mais pedra é o R, continua o mesmo, 8 ao quadrado, e o H, ele sobe 23,5. Você tem que saber fazer 64 vezes 23,5, que dá 1504 π. O que é 1504 π? É o volume em centímetros cúbicos de água mais pedra. Mas eu quero calcular o volume da pedra. Então eu tenho que tirar o volume da água. E eu tenho o volume da água? Tenho, 1280 π, Então se eu pego o volume da pedra, para calcular eu pego o volume de água mais pedra, aquele volume da direita, e subtraio do volume da esquerda, que é 1280 π. Então, água mais pedra tem 1504 π. Só água tem 1280. Então, se eu subtrair a água, eu tenho a pedra. O volume da pedra, que é difícil de calcular porque ele não é um retângulo, ele não é formado de retângulos ou triângulos, ele é complicado, ele não é uma caixa, ele não é um paralelepípedo, ele não é um cubo, ele é uma figura irregular. E eu calculo assim, dessa maneira, através da diferença de volumes. E vai dar 224 π centímetros cúbicos. A resposta é a letra B. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse exercício.
Ele é um exercício muito interessante e muito importante que a gente trabalhe com esses tipos de problemas iniciais bem básicos e depois eu sempre passo um outro intermediário que é cheio de cálculo, não é isso? Porque a Petrobras ou a Transpetro pode exigir de você, ou qualquer concurso que envolva geometria espacial pode exigir de você esse tipo de cálculo envolvendo cilindros, esferas, cones, prismas e etc. Tudo bem? Vejo vocês então nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!